Bom dia, gente. Estamos mais um dia aqui na Eco Inova Brasília, na Arena Gameplace, a sua arena de games aqui dentro do evento. E hoje, para mais um papo aqui super interessante, a gente vai abrir essa sexta-feira ainda na pegada de educação, de qualificação, falando da cena de desenvolvimento de jogos aqui no Distrito Federal, né? E para isso eu tô aqui com presenças ilustres, né? O Alberto, da Associação dos Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos do Distrito Federal, o Matheus e o Pedro. Que é o Matheus da Glitch Factory e o Pedro da Tavern Tale. É muito nome, a gente vai se perdendo às vezes. Mas galera, muito obrigado por ter aceitado o convite e se apresentem aí pro pessoal também um pouco mais saber de vocês. Bom, primeiro eu queria... Acho que tem que falar bem perto. Tá ligado aqui? Ixi, tá, beleza. Queria primeiro agradecer muito o convite, velho, porque tá aqui, a gente podendo ter essa oportunidade de falar sobre a nossa cena, sobre os estúdios, sobre o que está acontecendo aqui em Brasília é muito legal, assim, jogos tem crescido demais nas cenas locais, principalmente, né, no Brasil tá tendo um boom muito grande, já tem alguns anos, né, mas dos 4 últimos anos para cá a gente tem visto novas empresas surgindo, jogos que são daqui, que estão fazendo sucesso lá fora. Então, assim, é muito legal a gente mostrar que tem muita coisa sendo produzida aqui e que tem coisa de muita qualidade e de muito sucesso, né, daqui. Show. Bom, agradecer também, como o Alberto falou, agradecer o convite. Me apresentando um pouco, né, Matheus, sou sócio e diretor da Glitch Factory, estúdio que está há mais de 10 anos aí no mercado de jogos aqui em Brasília. A gente está lançando o nosso jogo agora no Place for Bravery no final desse ano. Foi indicado para melhor jogo brasileiro no Big, o evento que vai acontecer em São Paulo agora em julho. E novamente, agradecer o convite, o prazer estar aqui. Show de bola. Opa, e aí, tudo bem? Beleza. Queria agradecer também o convite, tá? Eu não sou macaco velho que nem o Matheus na cena, eu sou da Tavern Tale, a gente tá aí na cena mesmo, tem mais ou menos 1 ano e meio, mas como equipe a gente já tá trabalhando junto há muito tempo. E a gente tá com umas coisas bem legais acontecendo também. Vamos participar da Big agora com um jogo que a gente acabou de lançar. A Big é uma das maiores feiras de jogos indies do Brasil, da América Latina, se eu não me engano, né? Acho que é o maior da América Latina. Legal, e aí maneiro. a gente vai estar expondo lá todo mundo, né? Representando a associação. E eu sou da Tavern Tale Studio, sou cofundador junto com o meu sócio Eduardo. E a gente tá aí produzindo joguinhos, fazendo a vida nisso. Irado. Bom, galera, eu queria começar o papo então, aproveitando que vocês estão aqui. E assim, todos vocês são de Brasília, né? E aí, todo mundo que tá vindo aqui, eu tô fazendo meio que a jornada do herói, né? Como, sabe, desde quando começou, como é que foi. E eu queria puxar de vocês nessa vertente da educação. Como vocês começaram a se interessar, a programar os jogos, enfim, a entrar nesse mercado, qual foi o caminho das pedras que vocês trilharam? E aí, se você quiser, Alberto, começar? Cara, a minha jornada ela é um pouquinho... Eu gosto muito de mostrar, porque ela... O áudio tem que falar mais Caraca, tá. Esse microfone é meio ruimzinho, tem que falar pertinho, senão ele não Tranquilo, sai. vamos ver se funciona. Vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre a minha jornada dentro da indústria de jogos, porque ela diverge um pouquinho do que a gente pensa, do que é trabalhar assim, né? com jogos, né? Então, assim, eu não sou programador, eu não sou artista, eu não trabalho com som, eu não trabalho com nenhuma área de produção mesmo de jogo, né? Eu sou formado em comunicação, trabalho com jogos desde 2018, onde a primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa de consultoria de negócios. Legal. Então eu trabalho muito nessa área, na parte administrativa, gestão de projetos, muito nessa área de investimentos, negócios, trazer dinheiro para dentro do estúdio para a galera poder fazer os jogos, né? E dentro da associação o meu papel é muito parecido, né? Eu sou secretário executivo da associação, então eu estou sempre buscando oportunidades, eu estou sempre atrás do governo, de investimento privado, de novas oportunidades para a gente trazer para a cena e a galera ter dinheiro, para a galera ter profissionais de qualidade para contratar, todas essas coisas que é necessário para o estúdio desenvolver o seu jogo, vender o seu jogo e se manter enquanto empresa. Show. A gente estava tendo um papo ontem aqui sobre eventos, até com o Stefag, ele falou que essa comunicação com captação de patrocínio e principalmente com o governo, parece que é simples, porque a gente está aqui no centro, né? Centro da política brasileira, mas não, né? Então, ter alguém fazendo essa interface aí de comunicação é importante. Mas vocês, galera, vocês já têm um background mais de desenvolvimento, né? Conta pra gente um pouquinho.
Então, vou começar porque eu tô com o microfone, tá? A gente tá só com 3 microfones. Eu vou te dar aqui pra você não ficar com... Mas, no meu caso, então, é mais interessante numa perspectiva de produção, porque eu entrei na UNB, né? Me formei na UNB em design gráfico, e dentro da UNB não tem um curso de jogos, né? Então você meio que tem que achar o caminho das pedras dentro da universidade como você pode. Eu comecei fazendo design, então aquela coisa bem, né, voltada à web, voltada a produto. E lá dentro eu descobri uma matéria chamada Introdução ao Desenvolvimento de Jogos, que é ministrado por um professor. E lá eles misturam várias matérias de vários outros cursos, né? Então pega a galera de música, pega a galera da programação, e eu fiquei, né, relegado ali à parte da arte. Só que meu interesse sempre foi fazer jogos, não necessariamente ser artista. Então meu objetivo final era ser game designer, né? Fazer essa parte de produção, pensar nos sistemas, etc. Mas eu comecei como artista. Então assim, eu fui abrir o Photoshop pela primeira vez dentro da matéria, tendo que já fazer um sprite e uma animação. Então assim, foi aquela coisa, se vire, faça o que você conseguir. E foi inclusive nessa matéria da UNB, inclusive se alguém estiver na UNB querendo começar com jogos, recomendo que pegue fortemente IDJ, remoto, presencial, da forma que for, porque eu encontrei meu sócio lá. E tá? tem pré-requisito essa matéria? Não. Porque assim, Só eu fiz o NB também, e nos últimos semestres eu sou formado em engenharia ambiental, nada a ver, mas nos últimos semestres eu tava pegando aquelas matérias módulo livre, e se eu soubesse que tinha uma matéria dessa, eu com certeza teria feito. Então, ela é completamente aberta, não tem pré-requisito, inclusive muitas vezes você via as pessoas das engenharias chegando lá falando, então, quero fazer jogo, o que eu faço? Aí a gente chega lá, dá umas recomendações e ela é recursável. Então, você fez uma vez, você consegue fazer outras vezes. Eu fiz a matéria 3 vezes. 2 vezes como aluno, 1 vez como monitor, e aí o professor Thiago Barros, que é o que ministra a matéria, foi o meu mentor ali no TCC. Então, assim, no meu caso, eu tinha total intenção de trabalhar com jogos, não fazia a menor ideia como. E aí, conheci meu sócio na matéria, a gente começou a fazer jogos, foi um atrás do outro, ele me ajudou no TCC e tal, e quando a gente menos viu, a gente já estava se profissionalizando e abrindo a Tavern. É interessante porque assim, a gente vê muitas histórias do... Eu dei o microfone pro Matheus aqui, roubei o seu e foda-se, né? Mas a gente vê muitas histórias assim da galera dos jovens prodígios que começam programando no ensino médio, tendo aquele contato mais proativo, né, com esse cenário. E é legal a sua história porque, pelo que eu tô pensando, você tinha assim essa aptidão, mas o contato veio dentro da academia, né? Então não é um caminho tão óbvio assim, né, como a gente tá acostumado a ver. Não, completamente. Eu, assim, fabriquei, eu achei cada oportunidade que eu tinha dentro da universidade de achar alguma coisa para enfiar jogos, seja numa matéria de conclusão de qualquer coisa, seja no TCC, seja numa matéria, eu tava fazendo. Porque, assim, fora, tirando, obviamente, cursos que você compra por fora, você faz, o que eu não tinha acesso, por questões de dinheiro mesmo, eu meio que fui fabricando meu caminho ali. Falei, cara, como que eu posso tirar o máximo da experiência de universidade aqui? Entendeu? Não, e é muito legal que vocês comentaram, né, principalmente a história do Alberto, ela diverge muito do tradicional, né, da história do Pedro, que já queria entrar e começou desenvolvendo numa área afim de design, mas a minha é muito parecida também com a do Alberto, e acho que um pouco a sua também, porque eu fiz ciências ambientais na UNB, que tem nada a ver com nada para desenvolvimento de jogos, mas em certo momento eu entrei na empresa júnior e comecei a gostar muito de empreendedorismo. E aí me apaixonei por gestão, principalmente por essa parte de financiamento de projetos, gerenciamento de projetos. Em certo momento me convidaram para fazer parte da Glitch, em 2015. E desde então eu venho exercido qualquer tipo de função dentro de um estúdio, né? A grande realidade do estúdio indie de Brasília e do Brasil é que você acaba não podendo se especificar demais dentro de uma área só. A gente não tem o luxo de ser só programador, de ser só designer, de ser só produtor, porque geralmente são estúdios pequenos. São estúdios compostos por 2 pessoas, 3, 4 pessoas, e desenvolvimento de jogos, você depende de uma quantidade enorme de funções, né? Você precisa de som, você precisa da pessoa que faz produção, a pessoa que capta recurso, a pessoa que vai falar com o publisher, a pessoa que desenvolve mesmo, faz o código. Então você acaba tendo que conseguir várias habilidades e exercer vários papéis dentro dessa tua empresa ou dentro da indústria. E eu acabei, né, desenvolvendo e sanando esses gaps ao longo dos anos. Então hoje eu programo um pouco, eu faço um pouco de arte, mas meu cargo mesmo é produção e negócios. Então vai muito
dessa vontade de você querer trabalhar na indústria e você começar a fazer e ir pegando os projetinhos pequenos, fabricando o seu próprio caminho, que nem o Pedro falou. Então vai mais ou menos desse jeito assim a minha história. Maneiro, maneiro. Não, pode ficar. Daqui a pouco a gente faz o rodízio de novo. Mas legal, mano, legal. E a gente vê assim que tem, apesar de vocês estarem trabalhando com uma coisa parecida, meio que as histórias são diferentes e complementares. E eu queria aproveitar esse gancho justamente assim para falar, para quem não sabe de nada, o jovem que tá vendo a gente, que é um completo leigo, assim, não sabe o que é o desenvolvedor de jogos. Quais são as oportunidades de carreira dentro ali da vertical de desenvolvimento? Porque a gente sabe que tem o programador, tem o cara que vai escrever as histórias, enfim. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso pra gente. Cara, oportunidades de carreira são, como eu comentei, né? Existem várias... Não, tranquilo. Não, acontece, relaxa. Oportunidades de carreira existem muitos profissionais na indústria de jogos, né? Tem os mais tradicionais que acho que todo mundo conhece, que é desenvolvedor, programador, artista. Tem o produtor que pouca gente conhece, que é a pessoa que vai tocar ali o dia a dia do estúdio, que vai organizar as tarefas. Tem tester, que é testador de jogos. Que mais? Tem sound designer, que vai cuidar da toda a parte de som, implementação de som. Que mais, Pedro e Alberto? Vocês podem me ajudando aqui também. Então, essa é uma parada doida, né? Porque dentro de cada uma dessas tem outras várias. Dentro de artista, você tem um artista técnico, você tem um artista conceitual, você tem um motion designer, você tem o tech artist, que é o cara que faz efeito especial. Tem o animador. Tem o animador. Então, dentro de programação, tem um cara que vai cuidar da otimização, da implementação, da documentação. Cara, é uma infinitude de coisas. E se você pensar de um ponto de vista da indústria, você pode se especializar em uma coisa e entrar direto assim num setor de uma empresa grande, se essa for a sua visão. Se você quiser fazer jogos, você tem que saber um pouquinho, assim, como independente, você tem que saber um pouquinho de tudo, meio que saber se virar, ou pelo menos ter a noção de como para lembrar ali na hora de ter que fazer. Então é uma coisa que, pelo menos, imagino que com você também, Matheus, mas comigo acontece muito, tipo, eu tô fazendo uma ilustração, aí depois eu tenho que mudar, tipo, muda a cabeça, agora você vai fazer pixel art, agora você vai fazer peça publicitária, agora você vai fazer o PR e as relações públicas da empresa. Tipo, parece que liga uma chavinha dos conhecimentos que você vai adquirindo, assim, com o tempo. É meio que a jornada do empreendedor mesmo, né? Que, principalmente pra quem tá nessa fase inicial começando, você tem que, óbvio que você vai especializar em alguma área, mas você tem que saber um pouco de tudo, jogar nas 11, né? Sim, com certeza. Mas em caso de se profissionalizar, né? Eu acho que tem isso. Você pode pegar um nicho e focar muito nele, para tentar entrar numa empresa já estabelecida e focar naquilo, talvez ser uma referência naquilo, mas na produção independente você tem que pegar pequenas coisinhas e ir explorando o seu know-how, o que você consegue fazer e aprendendo, que aí você sabe um pouquinho de tudo e você consegue fazer uma coisa assim, com uma equipe relativamente pequena. Vou ficar com ele agora para ver se melhora aí a microfonia. Eu acho que para quem tá começando agora, a minha sugestão seria, acho que tem muito a ver com vocação, assim, né? É claro que se você for trabalhar no seu próprio estúdio, se você quiser empreender, você vai ter que desenvolver várias habilidades, mas você tem que começar por aquilo que você gosta, né? Acho que para você ter uma carreira sustentável, você tem que gostar daquilo que você faz. Você não necessariamente você vai precisar virar essa chavinha a todo momento, você pode contar com outras pessoas na tua equipe para exercer esse tipo de função. Mas se você gosta de arte, cara, começa a pesquisar a carreira do artista, entende quais são essas outras sub-áreas que você pode exercer, entende aquilo que você gosta de fazer, se você gosta de programação, entende qual é a linguagem, qual que é a engine que você quer trabalhar, principalmente qual é o tipo de jogo que você quer fazer. Então vai muito daquilo do chamado que você tem dentro, assim, não sei se dá pra falar esse tipo de coisa, mas é o sonho, assim, né? Como que você se vê daqui a 10 anos, o que você vai estar fazendo e começar a dar os primeiros passos. Eu vim das ciências ambientais e eu aprendi tudo no YouTube, assim. Toda a minha formação de desenvolvedor foi assistindo vídeo, foi fazendo curso gratuito na internet. E, cara, são 10 anos que a gente tá batalhando, entregando projeto. Então existe um caminho que dá para fazer, né, buscando fontes de informação que estão disponíveis hoje na internet. E existe também o caminho da faculdade. Então acho que o primeiro passo é começar, assim, colocar, né? A mão na massa, né? Começar a fazer pensa num projetinho pequeno e começa a fazer, participa de game jams e vai embora, assim, né? E conta com as outras pessoas para te ajudar.
Legal, legal. E, Alberto, o Matheus falou um pouco aqui desses 10 anos de experiência, né? Eu imagino que tudo bem que vocês estavam no caso dele, estava começando a se profissionalizar, mas eu imagino que há 10 anos atrás, a gente estava falando de 2012, o mercado era um, e hoje o mercado é outro. Como é que é essa discrepância? Como é que estava lá quando vocês chegaram, quando vocês começaram? Como está hoje? Não mudou muita coisa? Como é que é? Cara, para falar um pouquinho, né, eu também sou recente, né, na indústria, eu estou trabalhando na indústria de jogos há 4 anos, tem 3 anos que eu estou trabalhando em Brasília especificamente, mas dentro da associação a gente tem todo esse trabalho de levantar o número de empresas, de levantar o faturamento dessas empresas, todos os números e dados, né, a gente consegue trazer aqui para vocês. Então, assim, só em 2021 a gente tem, né, no mercado nacional, né, no mercado de compra, desenvolvimento, tudo dessa questão, a gente tem aí um levantamento de 11 bilhões de reais só no mercado de jogos. Né, que então é dinheiro pra caramba que está circulando. Hoje o Brasil é o 11º? Chutei, É o 10º. chutei alto. Não, é o sétimo mercado de jogos, assim. É um dos maiores mercados de jogos. Desse mercado de desenvolvimento que você diz, Não, né? do mercado de consumo de Total jogos. de consumo? Exatamente. Então, assim, tem gente pra caramba consumindo jogos. E do mercado de desenvolvimento, falando aqui especificamente de Brasília, desde o ano passado, a gente tem aí... Ele é só o 10º e pouco? Cara, a gente é o primeiro da América Latina, né? Mas assim, nós estamos atrás da China, dos Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa. Entendi. Se eu não me engano, é Coreia, Japão, China, aí Estados Unidos, Canadá e Alemanha e Inglaterra, se eu não me engano. E aí tem a gente. Até porque esse mercado ele gira muito em torno do montante financeiro, né? Isso. E, querendo ou não, As dólar, grandes empresas. euro, libra... Não, eu perguntei porque eu confundi, porque há uns 2 anos atrás eu vi uma pesquisa que dizia que a gente era o 3º mercado, que a gente estava atrás da China e dos Estados Unidos, mas eu tô confundindo, não era o mercado consumidor. Quer dizer, não era o mercado de dinheiro, né, de business, era o mercado audiência de games e esportes e tal. Isso aí de a gente fato... dá um salto porque não botou no bolso, né? Aí é de boa, de graça, né, padrinho? Exato. E assim, dentro desse mercado de audiência, de consumidores e tudo mais, 70% da população brasileira joga alguma coisa, seja mobile, seja no computador. Então, assim, é um mercado que ele está super aquecido, ele está super em voga, né? Jogos, assim, tá fugindo muito do entretenimento, tá indo para as outras áreas, né? Área de prestação de serviço, educação, saúde. Então, assim, tem sido cada vez mais chamativo trabalhar com jogos em diversas questões, assim, né? Maneiro. Mas assim, é massa isso, porque eu vejo o Brasil realmente muito forte. A gente tem um país puta gigante, um monte de gente, e a gente tem a indústria gigantesca, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo, né? Mas e de Brasília, o quanto desse sucesso, desse boom dos games, a gente consegue capilarizar aqui dentro do quadradinho? Cara, uma informação muito legal que a gente tem aqui de Brasília é que em termos proporcionais, né, de empresa por número de população, Brasília está quase empatado com São Paulo. Maneiro. Esse termo de proporção, né? Então, assim, hoje nós temos, dentro da associação, nós temos levantadas 15 empresas, mas fora da associação a gente tem mapeadas mais 10, assim. Então a gente tem quase ali 25, quase 30 empresas dentro do Distrito Federal, produzindo jogos, vendendo jogos e se sustentando disso, né? Ao todo, assim, desses 10 anos aí de indústria aqui no DF, a gente tem mais de 150 jogos lançados. Do ano passado para cá, nós tivemos, vou só pegar minha colinha aqui, a gente teve 14 projetos lançados. Né, 14 jogos que estão no mercado para a galera jogar e fazendo sucesso. Né, algumas empresas grandes que já têm nome conhecido, como a Behold, outras empresas menores que ainda estão aí construindo o seu caminho. Mas dessas empresas, né, dentro da associação que a gente mapeou, a gente tem um faturamento do ano de 2021 de 7.695.000. Então, assim, a gente está na frente, por exemplo, de Minas Gerais, que é um estado muito maior, né, de uma população muito maior, com muito mais
recursos assim nesse sentido que a gente, mas que os nossos produtos eles são de extrema qualidade. Assim. A gente tem relativamente poucas empresas trabalhando perante ao resto do mercado, mas se produz muito aqui em Brasília, se produz com muita qualidade. A gente tem, né? O Matheus aí também é um premiado da nossa indústria. Assim, a gente tem mais de 70 prêmios e indicações a premiações internacionais dentro dos nossos empresas. E é isso, assim, tem muita gente chegando, assim, profissionais a gente tem pra caramba, a ponto de ter gente que não tá conseguindo emprego aqui, que tá saindo de Brasília. Brasília é referência nacional, é referência internacional com algumas das nossas empresas. Então a gente, assim, a gente tá bombando, assim. Não, agora eu quero saber um pouco mais desses prêmios aí, Matheus. Vamos comentar também de como a cena começou, né? A gente começou o estúdio ele foi fundado em 2012. Cara, naquela época, assim, a gente brinca que era mato, saca? A cena de desenvolvimento de jogos. Tinha a Behold, tinha outras empresas, os pioneiros mesmo, né? O pessoal que chegou primeiro. Mas fora isso, era impossível você conseguir um emprego no mercado de jogos aqui em Brasília, porque não tinha empresa, as empresas que tinham eram muito pequenas, não faziam contratações. Então, para você entrar no mercado de jogos, você tinha que criar o seu próprio estúdio, ou ir pro eixo Rio-São Paulo e né, mudar, porque trabalho remoto naquela época não era nem algo que existia, né? Então a gente fundou o estúdio, né, porque a gente queria desenvolver jogos, a gente não queria se mudar para poder fazer, né, e começar uma carreira em outro estúdio. E sempre foi muito na marra, assim, né? O seu primeiro jogo, sei lá, brinca que os primeiros 7 anos a gente não sabia o que a gente estava fazendo. A gente não sabia fazer jogo, mas tinha muita paixão e queria muito fazer. Muita vontade, muita né, também. Vontade, perfeito. Então foi muito nisso, assim. E era uma galera muito local, né? A cena de Brasília, ela é muito unida e eu acho que é por isso que ela funciona muito bem. É por isso que a gente tem uma associação hoje. É por isso que a gente tem esses números e a gente consegue produzir muitos jogos com muita qualidade. Porque é uma galera que sempre foi muito unida. Porque a gente entende e a gente sabe a dificuldade que é desenvolver jogos em Brasília, no Brasil principalmente, sem saber muito o que fazer, sem ter um background de uma empresa grande para entender processo, para entender toda a dinâmica de desenvolvimento de um jogo. Então foi todo mundo sempre se ajudando, fazendo eventos pequenos, cada um jogando o jogo um do outro para fornecer feedback. Eu tenho a impressão que essa comunidade de desenvolvimento, de jogos e etc, ela é bem unida. É só uma impressão mesmo ou é assim mesmo, Pedro? Ou pode continuar, Matheus. Não, eu acho interessante vai achar que é pessoal com ele. Eu acho interessante comentar do meu lado, porque que nem eles falaram, eles viram o negócio começar do zero. Então eles estavam participando da integração e provavelmente eles não sentiram, por exemplo, alguém vindo de fora, como eu, que entrou mesmo na cena ali em 2018, começou a atender evento, que eu aprendi muita coisa por osmose. E eu senti muito essa abertura dos outros desenvolvedores, de tipo, cara, estamos lançando um jogo aqui, a gente não faz ideia do melhor processo ou como fazer, como é que a gente faz. Matheus mesmo já colou em chamada de áudio com a gente para explicar, dar dicas, etc. Então a gente da Tavern, a gente sentiu muito isso, esse abraço assim da comunidade, ao ponto de que o outro fundador da Tavern Tale, ele é hoje parte da associação. Né? Então a gente se integrou ao ponto de se envolver tanto que a gente está aí participando de tudo ativamente. Então eu não digo que ela é unida, eu digo que ela é muito unida. Em comparação com outras cenas por aí, em que a galera se conhece de nome ou conhece só os donos da empresa, aqui a gente conhece todo mundo. Ou se conhece e se mata, né? E é o fator Brasília também, né? Todo mundo se conhece antes de entrar na associação e dentro da associação vira amigo. É mais isso. Não, e é legal também porque o pessoal da Tavern tem esse processo, né, de aprendizado e de ter um contato com o pessoal. E hoje eles estão ensinando, né? Eles estão assim super, super engajados, passando esse conhecimento para frente. Então mostra um pouquinho do que é esse coletivo, né? Essa comunidade, o que é a cena de Brasília nessa forma mais colaborativa e tudo mais, né? A gente tem alguns exemplos muito palpáveis, né? Muito concretos do que é essa união. Assim, a gente tem a Mostra Bring, que é o principal evento de exposição de jogos de Brasília, né? Então, onde a galera vai, mostra o seu jogo, independente do estágio que o jogo tá, se ele está em fase de teste, se ele está em alfa, se ele está já lançado, a galera leva, a galera testa, joga, troca ideia.
né? Ele nasceu com essa expectativa, né, de trocar ideia entre os desenvolvedores. Daí nasceu a Indie House, que era, né, o espaço lá no Lago Norte. Era uma casa onde 3 estúdios foram morar lá e ao mesmo tempo trabalhar, né? Então era um espaço muito... Era um co-work, né? não era um co-work, era um co-living. A galera morava lá, realmente. Eles tinham um quarto na casa e tinha um espaço de trabalho. E todo mundo interagindo diariamente ali naquele caldeirão ali de ideias, né? Depois da Indie House surgiu a Indie Warehouse, que aí sim era o coworking, também lá no Lago Norte, que virou o principal hub assim, de referência internacional. Assim. Fala-se da Indie House na Holanda, na Suécia, em grandes polos da indústria de jogos, fala-se sobre a Indie House, a Indie Warehouse, que se tornou um ponto não só de encontro, não só de trabalho das empresas, mas assim, os eventos aconteciam lá, o pessoal se reunia lá no final de semana para fazer happy hour, tinha palestra, a galera trazia gente de fora para dar palestra lá dentro. Eles eram um ponto principal de conversa com o governo para o lançamento de editais de fomento, que foram importantíssimos para a nossa cena, né? E com o fim da Indie Warehouse, que veio essa força, né? Essa vontade. A associação ela veio muito dessa noção de tipo, a gente precisa manter essa comunidade unida, né? Para suprir esse buraco que ia ficar, né? Exatamente, exatamente. E como que é, assim, porque eu não sei muito a fundo da história, mas eu sei que o pessoal da Indie fechou porque a galera da Behold estava indo para o Canadá, né? Como que é esse lance de competir com esses mercados, assim, tão mais desenvolvidos? Isso não desmotiva vocês de alguma forma? Porque, querendo ou não, aqui em Brasília tem toda essa história, essa tradição que a Indie trouxe, mas a gente ainda tá construindo, né? A gente ainda pode ser muito mais. Eu acho que, na verdade, eu tenho uma visão contrária, assim. Eu acho que a gente não compete por estar aqui. Legal. Eu acho que a gente é muito privilegiado de poder desenvolver jogo no Brasil, porque é um mercado internacional e a partir do momento que você desenvolve o seu jogo, você desenvolve ele para o mundo. Quando você desenvolve para o mundo, você vai ganhar em diferentes moedas, e o fato de você, né, morar no Brasil e receber em dólar, Isso é cara... uma baita vantagem hoje em dia, É né? uma vantagem, né? Exatamente. É uma vantagem absurda, assim, né? O jogo que, sei lá, 4 anos atrás você precisava vender 100 cópias para se pagar, hoje você precisa vender 20, sabe? E é um mercado que está crescendo a níveis exponenciais ano a ano, então não tem previsão de queda. E morar no Brasil, ter, velho, uma mão de obra extremamente capacitada, de pessoas extremamente talentosas e criativas, culturalmente rica, né, o país que a gente tem, e o fato de ser, né, um país com um tamanho quase continental, de diferentes culturas, diferentes etnias. Isso traz muito valor agregado para os projetos que a gente faz e receber em dólar. Então, hoje a Glitch ela não tem interesse em sair do Brasil por isso, porque, né, a gente tá dentro da nossa rede familiar, a gente está num país competitivo. Infelizmente, o que está acontecendo agora no leste europeu, a Latam, né, a América do Sul acaba crescendo, o potencial da América do Sul de desenvolvimento, ele acaba aumentando muito, então está entrando muito dinheiro agora nessa parte do mundo. Então, assim, é legal viver outras experiências, seria muito interessante, né, poder abrir escritórios fora, os próximos passos para os estúdios, só que é uma questão muito pessoal, né, a gente entende o que a Behold fez, é uma questão pessoal para eles, todo mundo queria, né, viver outras experiências de vida, mas vai muito de empresa em empresa, né, a gente vê unicórnios na indústria de jogos surgindo aqui no Brasil, a Wildlife, a gente vê a Kiris fechando parceria com a Epic. Todas as empresas brasileiras têm muito orgulho de ser brasileiras e até então não tem planos de sair do Brasil. Então vai muito de entender o que os fundadores e o que os empregados querem e como que você consegue fornecer uma estrutura para manter essa galera aqui. O grande risco hoje é perder talento, né? Porque o que as empresas precisam se preocupar é como que você retém esse talento aqui no Brasil, como que você fornece salários competitivos. E aí, pensando do lado da empresa, esse lance do ganhar em dólar, já aí que é um benefício para vocês que vendem, aí é um problema, né? Problema. Porque o cara que for trabalhar lá fora também vai ganhar em dólar, né? Exatamente. Hoje o principal problema da indústria não é um problema em si, né? Porque, muito legal que a gente está vendo desenvolvedores brasileiros sendo competitivos em empresas lá fora, mas do ponto de vista, né, de negócio, você perder um talento porque você não consegue competir com um salário
né, de 60, 70 mil dólares no ano, é difícil, né? frustrante, Você tem né? que trabalhar outras coisas, você tem que trabalhar um ambiente saudável, você tem que trabalhar uma cultura legal de desenvolvimento. Então são os desafios que a gente encontra hoje por estar aqui no Brasil. E a gente tem a vantagem que a gente tem uma comunidade também bem apaixonada, né, Pedro? Não, com certeza. Eu estava pensando enquanto o Matheus falava aqui, porque a perspectiva da Tavern ainda ela é muito limitada, né? Como empresa a gente não tem muitas possibilidades. A gente já até falou, pô, num futuro a gente tem vontade de sair do Brasil? Talvez. Mas é um grande talvez, né? A gente pode querer, por algum motivo específico, por algum governo, por algum tipo de taxa de incentivo melhor lá fora, que acontece, né? Você tem programas de incentivo para a produção de jogos exatamente por ser um mercado tão forte em outros países. Isso pode atrair muitas pessoas. E exatamente, tem a questão do salário, tem a questão do talento. Então, por exemplo, na Tavern a gente tem uma cultura muito de apostar em talentos juniores, porque eles são muito mais acessíveis e dá pra ver essa construção, dá pra construir a pessoa, moldar a pessoa em volta da empresa. Isso é uma coisa que a gente tá sentindo que tá funcionando muito e a gente tá num processo atualmente que acho que toda empresa passa, que é sair da inércia, né? Não temos um sucesso estrondoso, emplacado, conseguimos, né, fazer a empresa rodar, mas eventualmente a gente vai ter esse momento de tipo, vamos ter um No Place for Bravery, sabe? A gente está desenvolvendo um projeto um pouco mais ambicioso agora, acabou de lançar um outro e tá vendo os resultados dele rolando, mas então a gente ainda tá nesse processo de saltar, dar o primeiro passo, sair da inércia, então a gente nem considera sair do Brasil, isso não é uma possibilidade pra gente, sabe? Então a gente encara muito isso, as próprias oportunidades que o Matheus falou, a gente vê muito como o cenário mundial influenciou a mentalidade de possíveis investidores, de programas de investimento que estão rolando. Por exemplo, a aceleração que a Tavern está participando agora, a Indie Hero, que é uma... eu não sei se é subsidiária, se é um outro programa, spin-off da Game Jam Plus, né? Que conseguiu investimento lá dos tubarões, no Shark Tank e tal, fez aquela história toda. E a gente participou do programa, conseguiu chegar ali na última etapa de negociação e tá vendo assim, tá vendo o mercado, o interesse no mercado crescendo ao ponto de eles estarem já fazendo a segunda edição. Já voltado para NFT, outras coisas, outros interesses do momento. Então assim, o mercado tá muito aquecido, principalmente no Brasil. Não, e é legal, né, você falar que você tá saindo da inércia e tá galgando projetos maiores. Cara, a gente demorou 10 anos pra ter o primeiro sucesso grande do estúdio, pra gente começar a ter perspectiva e olhar pra coisas além do mercado local. E, assim, foi a nossa trajetória. Existem inúmeras empresas com um ciclo de vida muito mais cedo, né, que chegaram nesse grau mais cedo. Eu acho que vocês estão do caminho pra encurtar isso aí em 1 ou 2 anos, né? Então eu fico muito feliz que as coisas agora elas acontecem muito rápido, tem muita coisa já, né, pautada, tem muita gente para se ajudar, e eu só fico feliz, assim, espero e coloco à disposição. A gente comentou que é uma indústria muito unida. Lá, quando a gente começou, eu pelo menos tinha muita impressão que era meio que uma panela, de tão unida que a galera era, e às vezes eu Matheus, não sentia vontade de chegar e me apresentar pro pessoal. Não sei se é... Não. Tá acontecendo. Então eu tinha muito essa percepção de por ser uma indústria, ser uma comunidade muito unida, que era meio uma panelinha, e eu criei essa barreira que não existia pra mim, saca? E que a primeira vez que eu conheci o pessoal, conheci o Saulo e conheci todo mundo que fazia parte da cena na época, eu entendi que era o contrário, assim, era um abraço comunitário e uma ajuda gratuita, não existe competição na nossa indústria, se a gente cresce junto, assim. Eu acho que é uma coisa que já está dado e todo mundo que está na indústria hoje já tem essa noção, e todo mundo que por algum motivo acha que é uma panela, entenda que não é assim. A gente é super aberto, e é uma coisa que é mais importante que qualquer sucesso financeiro é ver que viver de jogos hoje é uma possibilidade, e não só uma possibilidade, é uma mega oportunidade para quem está começando na indústria. Eu tenho uma adição para fazer no que você falou, que me fez lembrar, né? Você falou que passou 7 anos até realmente, tipo, por 7 anos a gente não sabia o que fazer. E parece que exatamente porque a associação tem essas experiências para compartilhar, e eu vi palestra do Saulo, eu vi eles falando exatamente a mesma coisa. Os primeiros 15 jogos que você faz não prestam, né? São horríveis. E aí você tem um primeiro jogo que é mais ou menos bom. Quando você escuta essas coisas, vai observando, vai vendo o caminho que já foi trilhado, que já foi percorrido e aberto para você,
às vezes é muito mais fácil você deixar de cometer os erros que talvez foram cometidos. E são erros naturais, né? É aquela coisa, não saber como publicar, não saber como se vender como produto, com quem falar, as oportunidades que você vai buscar, saber que tem edital que você pode participar para dar esse pontapé, para aí você ter um produto e buscar um investimento. As possibilidades, elas são muitas e talvez as pessoas só não saibam por onde começar. Né? Não tem aquele tutorial, né? Pronto. E você falou um pouco, Matheus, desse lance de ter percepção que era tipo uma panela, de tão fechada e tal. E eu tenho uma percepção disso também, mas não necessariamente, não sei se é uma panela, mas assim, a gente tava falando até com o Alberto aqui de alguns eventos de desenvolvimento de jogo e tal. E a minha impressão, porque assim, eu gosto de games, eu gosto pra caramba de, enfim, jogar em geral, mas eu não tenho muito conhecimento na área de indie. E aí a minha impressão é que quando rola esses eventos, que a galera tem essa, não sei se panela seria, mas que é um grupo mais fechado e que às vezes não consegue transmitir e passar essa barreira para outras pessoas que também poderiam se interessar, né? Como é que vocês acham que dá pra melhorar isso? Assim, despertar, porque a gente sabe que tem gente pra caralho interessada em jogos. Então, de trazer esse pessoal, porque às vezes não é uma galera que, como você falou, às vezes não é uma pessoa que vai, sei lá, programar, sentar, ser um desenvolvedor, aquele hardcore, mas é um cara que pode agregar no design, pode agregar no storytelling, enfim, várias outras formas. Cara, eu gosto muito do exemplo de trazer, assim, o indie, ele é uma porta de entrada, assim, né? Todo mundo que começa a fazer jogo é desenvolvedor indie, né? É um pouco trazer essa cultura mesmo de que não existe só jogo AAA, não é só jogo AAA que é de qualidade, não é só GTA, não é só Cyberpunk, não é... Existe todo um mundo de jogos, assim, que estão, por diversos fatores financeiros, de investimento, de divulgação, que eles estão ali na subcamada, né, do que aparece pro grande público, assim. Acho que, em parte, a bola no nosso campo é muito nesse sentido de como a gente divulga, né, como a gente mostra, e aí a gente tem eventos como a Mostra Bring, eventos como o Big Festival, né, a BGS também, que tem uma área específica para indie games e tal. Então, assim, dar esse espaço, né, de como a gente se posiciona nesses espaços para mostrar que os jogos estão sendo feitos, que são jogos de qualidade. Assim, você não vai encontrar um jogo da qualidade gráfica do Cyberpunk e com 300 horas de jogabilidade e tudo mais, mas você vai encontrar ali um jogo que te agrada, que tem as suas peculiaridades, que é do gênero que você gosta, seja ele de ação, seja ele de corrida. Que é divertido no final das contas, né? Que é o principal. Exato, e que ele te dá a experiência que você quer ter jogando, né? Então, parte muito... É uma troca, assim. É parte do público de passar, de entender que essa cultura ela existe, né? Do desenvolvedor que está começando. De que ele não vai entrar num AAA de cara, ele vai ter que produzir jogos indie. Jogos indie tem níveis de graduação também, de maturação e de qualidade. E do público de entender que, tipo, olha, não existe só essa camada de jogos, e essa camada de jogos não significa... dos AAA, não significa que esses jogos aqui são os jogos bons. Existe toda uma camada que tá na sublayer ali, né? Pra gente explorar, pra gente procurar, que são mais baratos até, que são mais acessíveis e que podem, assim, te tocar imensamente, assim. E é engraçado porque essa é a pergunta de $1 milhão da associação, né? Pelo menos a nível local, o nosso trabalho como associação vai ser mostrar que existe tanto uma indústria indie e que existem jogos independentes, porque é natural que as pessoas só conheçam AAA, porque é onde está concentrada a maior fatia do... É o que chega na Magalu, né? Exatamente, é onde está o dinheiro, né? É onde eles gastam milhões com marketing e divulgação, é onde vem o hype de 5 anos do Cyberpunk. Isso tudo tá posto pra gente, né? É o que chega no seu celular, é o anúncio, tudo isso é o AAA. E aí o trabalho a nível local, seja do desenvolvedor indie, seja da associação, é como que a gente se mostra, né? Como que a gente chega no nosso público, como a gente mostra aquilo que a gente está fazendo. Jogos indies, eles são extremamente democráticos, porque eles têm mais liberdade criativa, né? A gente não é preso a financiamento, a investidor, a conselho de sei lá o que da empresa. Então a gente tem muito mais liberdade criativa para fazer o que a gente quer, para trazer jogos mais ambiciosos a níveis de design, a níveis de arte também.
Obviamente a gente não consegue entregar coisas super realistas, até porque não faz sentido, porque é um processo de desenvolvimento extremamente caro. Mas a nível local, a gente tem um ano de associação? Um ano de associação. O Alberto ele tem todos os dados, tá na cola dele. Enciclopédia, Alberto. Então a gente tem um ano de associação e tudo que a gente está pensando para agora e para o futuro é como que a gente mostra que essa indústria existe, que Brasília é um polo gigantesco, que existem profissionais extremamente talentosos e que existe uma carreira aqui, né? Porque em 2013, quando eu estava saindo da faculdade, cara, não existia a carreira de desenvolvedor de jogos, saca? Pra mim era tipo, eu vou ser cientista mental, eu vou ser advogado, eu vou ser Era médico. assim, tu gosta de jogo, vai fazer, sei lá, ciência da computação. Que, ok, é ali computador, mas é outra parada. Não, pros meus pais foi tipo um choque, assim, né? Cara, eu vou fazer jogo. Tipo, cara, Tu chegou a formar? não cheguei, larguei a faculdade. Relaxa, eu fiz 10 anos. Fui devagarzinho. Formei na Então- força do ódio. Exato. Eu fiquei com tanto ódio que eu nem voltei mais. Mas então tem muito desse trabalho assim de conscientização de que a indústria ela é muito maior que o AAA e que tem espaço para todo mundo. E eu acho que é isso que precisa ser passado para a geração nova que está chegando, para quem não conseguiu entrar porque não via a oportunidade. A gente vê muita gente que está na casa dos 35, 36, né, super infeliz com o trabalho, imigrando para a área de jogos. Então, muito porque tem essa conscientização de que a indústria ela é indie. O grosso da indústria ela é indie. Mais de 90% dos jogos lançados na Steam são independentes. Tudo que gira, tudo que cai na mão das pessoas, dos desenvolvedores, vem da indústria indie, né? A boa parte do dinheiro fica concentrado no AAA, mas quem recebe mesmo, de fato, quem está girando, fazendo a indústria crescer, são os jogos independentes. Então, é meio que isso, assim. Eu acho que rola também um estigma, talvez, das pessoas acharem que indie, por ter menos de grana envolvida, essa é real, é pior. E isso não é a verdade, né? Inclusive, a gente viu nos últimos anos aí, me corrija se eu estiver falando merda, se não for indie os jogos, mas a gente viu jogos como aquele Fall Guys, que era um jogo indie ou não? Tô falando besteira. Tá. E tem também aquele outro lá que eu esqueci o nome, cara, dos astronautas. Among Us, Então, assim, que são... Esse é indie total. Pois é, e que foram, assim, sucessos absolutos, né? Então, mostrando, assim, que não precisa ter ali, ser um jogo AAA pra cumprir a função do jogo, que é divertir, né? Não, com certeza. Uma coisa que eu ia complementar, que eu acho que a gente até estava conversando um dia desses, é que tem uma cultura do brasileiro de não consumir tanto jogo indie. Isso é uma coisa nossa, eu não sei informar porquê, não sei porquê. Acho que tem muita cultura aqui, né, do COD e do FIFA de muito tempo atrás. Mas é engraçado pensar porque, pelo menos, boa parte dos desenvolvedores, eles cresceram com jogos tipo Mario, Pokémon, etc. Então, hoje, em termos de escopo, se você fosse comparar, muitas das qualidades que você vê em jogos indie são esses jogos que tem, às vezes, um pouco de aspecto mais retrô, seja na estética, seja na ambição mecânica, seja nas referências. Então, assim, às vezes as pessoas só não sabem que esse mercado existe, que as opções estão lá, mas quando eles descobrem, tem um mar de coisas pra você descobrir, pra você jogar, e é muito do que o Matheus falou. Tem muitas obras de arte mesmo no universo indie que você não encontra experiências similares, nem próximas disso, no AAA, porque eles têm que atender expectativas de mercado, tem que ser o jogo, o equivalente a um blockbuster, com horas e horas de jogo. Então você nunca vai ter um Abzu, que é aquele jogo de exploração do oceano, que você dança com os peixinhos, que vai ser um jogo AAA. Mas ainda assim é um puta de um jogo. Eu acho que esse comportamento, é a minha opinião aqui, né? Eu acho que vem um pouco da própria cultura nossa, né? Porque assim, querendo ou não cultura como brasileiro, mas cultura com os games. Porque se você parar pra pensar assim, a gente nunca teve um mercado forte aqui. Os games se popularizaram muito, na minha visão, com a pirataria do PlayStation e do Nintendo. Então assim, não chegou como em outros mercados, seja o americano, o japonês, onde assim, ali as pessoas consumiam e faziam, né, produziam. Ela já chegou aqui pronto, pirateado. Então a galera vai se acostumando com aquilo ali e às vezes não teve essa fase de amadurecimento, de conhecer mesmo. E aí, como já tava naquele patamar ali de videogame, games são isso aqui, são poucos os que faziam o caminho, dar os 2 passinhos pra trás, tá ligado? Pra ver a vastidão que é o universo, né? Com Sei, minha certeza. opinião. Não, assim, eu acho que grande parte
principalmente dos jogos nacionais, né, brasileiros, veio muito com a expansão dos jogos mobile, assim, né? Ajudou muito, é um desenvolvimento barato, é um desenvolvimento fácil de colocar no mercado e que é um acesso internacional logo de cara, assim. Então, a gente tem até uma colega que fez parte da nossa comunidade, foi para a Europa, está trabalhando por lá, a Larissa. Ela fez o TCC dela sobre um pouquinho do marketing dos jogos e tudo mais. E ela tem um dado muito legal que é, tipo, muita gente joga jogos nacionais, indies, que não sabem que são estúdios brasileiros. Parte porque não tem essa cultura de entender que se faz jogo no Brasil, como também o marketing desses jogos ele é feito para o internacional. Então os estúdios são todos em inglês, não tem nenhuma indicação de que aquele estúdio é brasileiro. E isso é muito interessante porque a gente tem exemplos muito legais aqui no Brasil que Olha aí o dólar jogando conta de novo. É bem por aí mesmo. Por exemplo, em 2012 a gente tem o lançamento do Knights of Pen and Paper, que é um estúdio de Brasília, a Behold, que fez um puta sucesso na época, assim, ele teve um faturamento de milhões, assim, porque eles fizeram o jogo, botaram na Google Play, um blogger do Japão achou o jogo, fez um artigo na Kotai, não, como é que chama? Kotaku? Kotaku. Fez um artigo na Kotaku sobre o jogo explodiu no Japão. 12 horas depois ele chegou no Ocidente e, do dia pra noite, eles dormiram com o jogo lançado, acordaram com o jogo, com mais de 1 milhão de cópias baixadas, assim. Vou te falar que eu joguei Knights of Pen and Paper sem saber que era da Behold e sem saber que era de Brasília. Ao ponto de que, quando eu entrei na UNB, em 2014, na introdução do curso, teve uma palestra com o Beto. E ele falou, então, eu sou da Behold, a gente fez Knights of Pen and Paper, e eu pirei. Eu falei, não é possível. Eu tava no meu celular. Se brincar, eu tava jogando na hora. É bem por aí, assim. A gente tem um outro exemplo mais recente, assim, o Ninjin, que é um jogo indie da galera de São Paulo, que conseguiu financiamento, conseguiu publisher e tudo mais, mas todo o desenvolvimento dele foi indie. E hoje ele é uma franquia do Cartoon Network. O Cartoon Network viu potencial nos caras, comprou a propriedade intelectual e fez um desenho, sabe? Então, tipo, tá aí, sabe? O Brasil tá muito inserido nessas questões, ele tem muita qualidade e a gente só não percebe, assim, né? E tem muita questão do acesso também, né? A gente tá falando de um país extremamente grande, com muita desigualdade social, tem muita questão da pirataria também, as coisas começaram, o brasileiro começou a comprar o jogo de fato tem alguns anos, né? Antes era tipo 10 jogos por R$10 na feira dos importados e aqui, essa era a minha cultura de consumo de jogo. Essa começou a mudar, eu acho, quando vieram o PlayStation 3 e o Xbox 360 com aqueles bloqueios pra jogar online, Exato, né? perfeito. Que aí sim a gente tinha um motivo, né? O brasileiro médio, a gente não, né? Eu sempre fui... Mentira. Eu pirateei tudo na minha vida, que é isso, não tem como. Eu comprei uma gravadora de DVD pra piratear, eu não devia estar falando isso, né? Polícia Federal, mas enfim, é isso. Então tem muita questão do acesso e pelo menos do ponto de vista de publicação, é difícil os estúdios pequenos darem atenção para todos os países na plataforma, né? Porque uma vez que você lança o jogo, você coloca lá para fazer a conversão, você pensa o valor em dólar, obviamente, porque você está fazendo um produto internacional, e você faz a conversão direta. Só que, cara, não tem como você vender um jogo que... Pô, $15 é um preço razoável para um jogo indie, só que você vai transformar isso em reais, cara, dá um Corsa usado, saca? É um absurdo, não tem como se fazer uma conversão direta. Então, para você atingir mercados subdesenvolvidos, né, ou emergentes, como no caso do Brasil, você precisa de um trabalho de pensar na realidade daquele país para você deixar o jogo acessível. E não é todo estúdio indie que faz isso, até porque, cara, é um detalhe do detalhe. Você tá tentando fazer jogo, você ainda tem que pensar em fazer conversão de moeda para poder vender no Brasil. Então, são muitas etapas do processo extremamente complexo que acaba criando várias barreiras para o produto chegar aqui e deixar ele acessível. É muito comum você ver jogo indie de R$100 na Steam. Cara, não tem por que você comprar um jogo indie de R$100. É o preço de um AAA da vida, saca? Sim, sim. Então você precisa fazer esse trabalhinho, né? Precisa ter carinho na hora de fazer esse tipo de processo de publicação pra você poder vender no Brasil.
E infelizmente hoje na Glitch, Brasil é, sei lá, 6% do nosso público. Porra, é muito baixo, né, Muito pra baixo, cara. uma empresa que é daqui. Eu acho que cai até um pouco no que você estava falando do multitask, da galera ter que ser multitarefa. E o Alberto mencionou aqui a questão um pouco da menina que fez o TCC em marketing, né? Vocês têm a ver também com essa questão do multitask e tal. Eu queria trilhar um pouco desse caminho aí. Como é que vocês fazem o marketing desses jogos que vocês estão lançando na Glitch? Enfim, como que é? Vocês ainda é nessa pegada de todo mundo ajuda um pouquinho? Ou já tem algum tipo de profissional mais dedicado para essa área? Legal, assim. Perguntando porque eu sou do marketing, então me interesso por isso. Massa, legal. Eu também sou e eu cuido disso na parte da Glitch, então vai ser legal conversar sobre. Durante muito tempo a gente fez tudo interno, né? Tem muito trabalho de social media, que é a porta de entrada, né? A fase de descoberta ali pra gente fazer o jogo conhecido. Obviamente a gente faz todo esse esforço em inglês, porque, enfim, é onde a gente consegue atingir a maior parte do mercado. Claro que eventualmente a gente faz em português, porque é mais fácil, né? Em inglês é sempre uma barreira, e é uma barreira, né, às vezes muito grande para quem está começando. Mas tem o trabalho de social media, tem o trabalho de influenciador e mídia especializada, né? Que são os jornalistas. Então tem muito trabalho de você criar esses contatos, criar relacionamento, fazer press release pra caramba, entender quais são os momentos do projeto que né, você consegue trazer um profissional, um jornalista para poder testar, e aí convencer esse cara de testar, né, gastar o tempo dele jogando o seu jogo, porque enquanto você tá fazendo, tem, sei lá, mais 10 mil estúdios querendo fazer a mesma coisa e lutando pela atenção dessa pessoa. Tem muita participação em eventos, a gente acabou de voltar da PAX agora em Boston, onde a gente foi, cara, pra tietar jornalista 100% do tempo, porque, querendo ou não, é uma indústria que ela gira muito em torno desses sites, né? Kotaku, Rock Paper Shotgun, Jovem Nerd. Então, pra gente chegar na massa do público que a gente não consegue atingir com a mídia social, é através desses caras. E também tem a terceirização, né? Hoje eu cuido dessa parte, mas hoje a gente tem a felicidade de ter uma publisher, que é a distribuidora, né? Análogo ali à indústria de livros, a editora de quem cuida toda a parte de distribuição e marketing. Só aproveitando aí, para quem não sabe, qual a diferença fundamental entre a publisher e a desenvolvedora? Diferença fundamental? Cara, a publisher, o desenvolvedor ele vai cuidar do produto, né? Ele vai fazer o jogo e assim, o desenvolvedor ele pode tanto ser a própria publisher e fazer a publicação e a distribuição e o marketing e a divulgação daquele produto, ou ele pode pegar um parceiro, uma publisher, para fazer esse processo. Então hoje a nossa publisher, eles financiam, o que é, né, é uma parte importante do desenvolvimento. São os dólares de novo aí jogando a favor. Então eles financiam o nosso projeto, mas cuidam também de toda a parte de fazer esse jogo chegar em todos os locais do mundo. Então é uma empresa da Inglaterra, que tem sede em Singapura também. Então eles cuidam de fazer esse trabalho de conversão de moeda, de contato com jornalista de diferentes locais do mundo, trabalho de publicação nas lojas também, que é super complexo, porting para outros consoles, né? Fazer o jogo, a gente desenvolve no PC para PC. Então eles cuidam na parte de levar esse jogo pro Xbox, pro Switch, pra PlayStation. A gente daria para fazer tudo isso interno, mas tendo um parceiro, um jogo que tem 6 anos de desenvolvimento, iriam para 10, sabe? Então tendo esse parceiro fica muito mais fácil. Pô, é muito difícil complementar depois de uma aula dessa, mas... Cara, doutorando não, absurdo. marketing de games. Inclusive, mas tem uma parada legal de comentar também, que foi algo que ele passou pra Tavern, também numa conversa que a gente teve, e a gente internalizou isso de verdade, que hoje em dia, por causa do alcance das redes sociais, agora TikTok, Instagram, você tem táticas de guerrilha para marketing que você pode fazer sem budget, sem orçamento. Que era o caso da Tavern em muitos dos jogos, né? Então a gente faz o jogo, tá ali na raça, juntando o dinheirinho que pode para fazer rodar, para botar, né, a paixão e a visão ali no jogo, mas deixa a parte de divulgar, que é a parte que muita gente morre na praia e que é a parte que é mais difícil e que muitas vezes vem pelo fato de você não ter alguém dedicado ou alguém que sabe sobre marketing. Então, pô, você consegue fazer uma publicação pro Instagram, mas você tá fazendo certo? Você tá atingindo o público certo? Você tá fazendo no momento certo? Então, tem alguns trabalhos que você pode fazer na raça mesmo, que é
pegar contato de jornalista, tietar jornalista, mandar e-mail, ficar ali atrás, ter uma organização de publicações, saber onde publicar, tipo, vai ser no Reddit, vai ser no Instagram, quais tags que você vai botar. Então tem uma série de pequenas tarefas ali, de aprendizados que você pode fazer e tentar publicar e conseguir aquele marketing orgânico ali, que às vezes vem, às vezes explode. Você tem, por Quando exemplo... explode é o melhor, né? Nossa, hoje em dia no TikTok, então, você vê uns jogos assim que surgem do nada. Às vezes o jogo nem existe, mas a pessoa já tá vendendo e já tá com centenas de milhares de pessoas seguindo. Então, às vezes, tem táticas. Tem o modo tradicional, né, que é tipo marketing mesmo, aquela coisa de ir em evento e aparecer e fazer mailing list, e pegar contato das pessoas e tal. Mas tem essa coisa da raça mesmo, que é tipo, a gente não tem opção, a gente vai mandar um monte de e-mail e eventualmente, porque foi o caso da Tavern recentemente, que foi a vitória desse último lançamento, que a gente conseguiu uma exposição no Jovem Nerd, só mandando e-mail. Irado. Que foi, assim, a gente mesmo não acreditou, a gente falou, vamos mandar por mandar, estamos aqui, e aí o cara respondeu, e o jornalista falou, vai lançar em tal horário, fiquem ligados e tal, e foi assim, aquela coisa surreal pra gente. Esse foi do qual que saiu lá? Foi o Mace Mapinguaris Temple, que foi um jogo que a gente lançou na Steam agora, que é multijogador, inspirado muito em Among Us. Então é um joguinho muito divertido de jogar assim com os amigos e tal. Irado. Cara, eu queria complementar, assim, só nessa questão das opções que você tem, né, de como trabalhar o marketing, né, o Matheus falou muito da questão da parceria com a publisher, o marketing interno, né, que geralmente você precisa ali de alguém específico, que seja da área para trabalhar aquilo ali, com todas as especificidades do marketing para jogos, né, mas também existe muitas empresas que prestam esse serviço para os estúdios, né, então a gente tem empresas de marketing, a gente tem profissionais individuais, né, freelancers e tudo mais que prestam esse tipo de serviço de assessoria de imprensa, de assessoria de comunicação, de marketing, de redes sociais e tudo mais. Então, assim, além de toda uma comunidade de pessoas que tem esse engajamento, né, esse gosto pelas redes sociais, pelo marketing e tudo mais, que você pode aproveitar e contratar alguém para fazer isso para você, né? Estúdios indie geralmente não tem uma grana, o dinheiro é muito contadinho ali para você poder fazer esse tipo de serviço externo, mas às vezes, sei lá, você consegue contratar um universitário com uma grana legal ali para fazer esse trabalho para você, alguém de comunicação. Então, assim, vem muito do meu lado, assim, falar que, galera, tem oportunidades, assim, fora. Existe oportunidade na comunicação, existe oportunidade na administração. Então, assim, o estúdio de jogos, ele é uma empresa e ele tem várias... não é só o jogo, né? Ele tem várias necessidades. Um ecossistema ali em volta. Exato. Né? Que pode ser resolvido com prestação de serviço ou pode ser resolvido internamente, né? Show, galera, é isso, né? Um prazer aqui ter batido esse papo com vocês. Queria agradecer, né, antes da gente finalizar e deixar também uma oportunidade para vocês falarem uma despedida, se quiserem fazer um merchan mais específico, direcionado, que eu sei que é importante também. Então, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Queria, novamente, só tenho a agradecer, é sempre um prazer a gente poder, né, ocupar esses espaços, falar um pouco sobre a indústria. Nosso trabalho como associação é esse, assim, né, de mostrar que é possível, existe um caminho, pessoas já trilharam, tá dando certo cada vez mais rápido e para mais gente. E aí, fazendo o merchan, quem puder, né, quem tá assistindo, visita o site do No Place for Bravery, segue a gente nas redes sociais, Glitch FTY. Para quem for de São Paulo, a gente vai estar no Big agora de 6 a 10 de julho. Fomos indicados a melhor jogo brasileiro. A gente vai estar lá no evento, tanto presencialmente quanto no online, com a nossa demo. O jogo está previsto para lançar agora no Q3 de 2022 para PC e Nintendo Switch. E, assim, um prazer, fico muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz que essas iniciativas, queria te parabenizar pessoalmente por estar tocando esse tipo de iniciativa. É muito importante a gente mostrar isso, né, para as pessoas, porque se tivessem falado para mim lá atrás que era possível e que ia dar certo, eu teria tido menos ansiedade, eu teria economizado a grana de terapia. Se tivessem falado, os dólares vão chegar, você teria ficado mais de boa, né? Eu economizaria muito dinheiro em terapia, então vai dar tudo certo, gente. Se apoiem nas pessoas que estão começando, tá com vontade de iniciar na carreira, entre em contato com a associação, com o estúdio. Não tenham medo de mandar e-mail, de mandar um WhatsApp. É assim que funciona. Se apoiem em quem já tá atuando na área. Show.
Eu queria agradecer também, obviamente, né? Esse espaço é sempre uma oportunidade de não só mostrar o que a gente tem para mostrar aqui, que às vezes as pessoas não conhecem, como a gente falou, como de poder, talvez, influenciar uma pessoa que vai escutar isso daqui a um tempo, que tá com aquela dúvida, aquele comichão na cabeça, eu faço ou não faço. Se isso influenciar um pouquinho a decisão de alguém a tentar e se arriscar, e quem sabe a gente ter um sucesso ou mais um profissional qualificado na área, para mim já valeu 100%. Agora, a parte do jabazinho. Claro. Não, vou até pedir pra você esperar, porque a nossa câmera aqui ela tem um problema técnico que ela desliga a cada 25 minutos. E aí, mas assim, a galera continua ouvindo a gente, tranquilo. É só mais pra tranquilizar o pessoal que tá acompanhando ao vivo aí na stream, mas que já estamos voltando com vídeo. Áudio vocês não perderam, né? Então, tranquilo. Perfeito. Mas no caso aqui tá fácil, é só entrar na Steam, procurar por Mace Mapinguaris Temple, que não é fácil. Aí tá fácil mesmo, viu? Aí tá fácil demais. MACE, e você vai ver lá. Mace, ok. O Mace eu já tinha ido na primeira. O negócio aí é o da Silva, que ficou difícil. Quando você vê o nome abrasileirado lá, você vai saber que é nosso. Lançou há muito pouco tempo. É um joguinho muito divertido e muito baratinho. A gente fez ele para ser acessível, para você comprar com a família, com os amigos, para jogar assim. Ele tem aspectos de terror, multiplayer, para você jogar ali e se divertir. As nossas redes sociais são @TavernTeuStudio e a gente também tem um site, tavernTeuStudio.com. Vocês conseguem entrar lá e ver os jogos que a gente já fez. Tem para mobile, tem para Steam. E o mais legal de tudo é que tem muito mais coisa no forno para acompanhar e sair logo mais, que é o que a gente tá mais animado. Não só os lançamentos, mas o que a gente tá botando agora para fazer e tá negociando. Então, quem quiser acompanhar de perto, quem quiser também mandar uma pergunta, querer trocar ideia, né? Principalmente a gente que começou há menos tempo e ainda tá meio que trilhando o caminho, sabe? Entender o que a gente fez, as possibilidades do que dá para fazer, ou só enviar currículo, se for o caso, né? Não sei. Mas a gente tá sempre... Agora a caixa lota. Espero que sim, cara. Quanto mais, melhor. Bom, galera, eu também, queria agradecer demais o espaço, a oportunidade. Esse espaço aqui ficou muito legal, a Arena Gamer de vocês. Né? Ficou muito da hora. Perdi o campeonato de LoL, mas legal. Tudo bem. Mas assim, falar um pouquinho do meu lado da associação, que a gente está aqui para fazer essa troca, para fazer essa apresentação, de trazer essa galera para poder falar sobre os jogos deles. E de deixar as portas abertas mesmo para quem quiser conversar com a gente, seja você um desenvolvedor que tá ali se sentindo meio perdido sozinho e tem uma comunidade inteira para acessar, seja você membro do governo que não conhece esse setor e quer conversar com a gente, setor privado, quer entender como é que funciona a prestação de serviço, sei lá. Você, público geral, que quer essa porra, eu quero jogar mais jogos de Brasília, a gente tem todos eles lá, a gente passa para você. Um pouquinho das nossas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram, que é o Bring Game Dev, BRIMG, em referência aí à nossa comunidade. A gente tem grupo do Telegram, que tem mais de 200 pessoas lá conversando, interagindo, game devs de Brasília, do DF inteiro, trocando ideia, lançando o jogo, ensinando um ao outro, assim. Então essa comunidade existe, ela é acessível, ela está aí para todo mundo e a gente está aqui de portas abertas para conversar com todo mundo. Legal. E você que ouviu a gente aí pelo podcast, não esquece de assinar o nosso feed, até porque a gente tem outros papos já publicados aí, papos tão maneiros quanto esse aqui também, e outros virão, então aguarde. E pessoal da live, muito obrigado, a gente vai encerrando por aqui esse talk, e mais tarde a gente volta com outro papo maneiro aí, beleza? Valeu e muito obrigado, até mais. Valeu.